Olá, sétimo ano, espero que todos estejam bem. A gente está aqui para mais uma aula de ciências. Hoje a gente vai continuar o capítulo 7, falando sobre a teia da vida. A gente falou na última aula que os seres vivos interagem entre si. E a gente estava falando sobre os hábitos alimentares dos seres vivos. A gente falou que mesmo dentro de uma espécie, os seres vivos se alimentam de várias coisas. A gente não tem só um hábito alimentar, cada um tem suas preferências e a gente tem mais de um hábito. Mas na última aula a gente aprendeu sobre cadeias alimentares. A gente viu como no planeta Terra a nossa maior fonte de energia é o Sol. E quem transforma a energia luminosa em energia química são os produtores. A maior parte deles faz a fotossíntese e transforma então a energia luminosa em glicose. E daí então todos os seres vivos, diretamente ou indiretamente, dependem dos produtores. E daí a gente falou que quem consome a energia produzida pelos produtores são chamados de consumidores. E a gente fez então, uma cadeia alimentar, que é um fluxo único de energia unidirecional. E a gente conversou também que às vezes tem mais de uma opção, como por exemplo, você já parou para pensar que o leão, por exemplo, pode se alimentar de mais de um animal? E quando a gente põe ele numa cadeia alimentar, a gente está dando apenas uma opção de alimentação para ele. Então, cadeias alimentares podem interagir uma com a outra. E daí se cruzam uma com a outra. E daí a gente pode falar que seres vivos que ocupam em uma cadeia alimentar posição de consumidor quaternário, numa outra cadeia alimentar, ele pode ocupar a posição de consumidor secundário. Vamos pensar no nosso caso. Se, por exemplo, eu montar uma cadeia alimentar, onde o produtor é o capim, e daí a vaca se alimenta do capim, a vaca é o consumidor primário, e daí o homem come a carne da vaca, o homem é o consumidor secundário, ok? Mas daí eu posso também montar uma outra cadeia alimentar, onde a gente tem o capim, daí o gafanhoto comeu o capim, daí a gente tem o sapo que comeu o gafanhoto, e daí a cobra comeu o sapo, daí teve uma ave, uma águia que comeu o sapo, e daí um homem caçou essa águia porque ele queria comer uma carne muito diferenciada, e esse homem comeu a águia. Então vamos pensar, olha, teve o gafanhoto, depois teve o sapo, depois teve a cobra, depois teve a águia e depois teve o homem. Então, gafanhoto, sapo, cobra, águia, homem. Gente, o homem foi o consumidor quinquenário. Olha só, o homem agora não é mais o consumidor secundário. A gente então tem seres vivos ocupando diversas posições, diversos níveis tróficos que a gente fala. Isso ocorre na natureza também. Então, cadeias alimentares dentro de um ecossistema podem se relacionar. Gente, eu tô dando assim um exemplo bem absurdo, tá bom? Só pra gente poder observar isso. E aqui no livro, na página 23, vamos abrir aqui na página 23 para observar uma cadeia alimentar, uma teia alimentar, bem genérica que o livro traz pra gente. Não dá pra gente representar com as setas todas as ligações da teia alimentar, porque fica uma bagunça, gente, tantas setas. Então a gente representa as principais, aquelas que a gente sabe. Lembre-se que aqui a gente está representando para o nosso entendimento, ok? E lembre que a seta sai sempre na direção do fluxo de energia, de quem para quem está indo a energia. Então vamos observar aqui, olha,
Vamos pegar aqui essa árvore frutífera. Então, uma árvore faz fotossíntese, é o produtor. Na árvore frutífera, tá indo para preguiça. Preguiça, então, consumidor primário. E daí, depois, tá indo aqui para árpia. Olha que belezinha, árpia, consumidor secundário, ok? Agora, se a gente pegar aqui essas plantas herbáceas, daí agora vem para o besouro, a energia, besouro consumidor primário, depois para o sapo, sapo consumidor secundário, da jiboia comeu o sapo, consumidor terciário, e daí a árpia comeu a jiboia. Olha lá, a árpia agora não é mais consumidor secundário, não, a árpia é consumidor quaternário. Viu só como isso ocorre também na natureza? Então, a gente tem que na natureza diversos seres vivos podem ocupar mais de um nível trófico. E a gente, numa teia alimentar, olha por que chama teia. Porque se a gente observar as setas, não fica assim tudo bagunçado, parece uma teia de aranha. Olha lá. Então, uma teia alimentar. Dentro de uma teia alimentar, a gente consegue identificar cadeias alimentares. Olha, quando eu fiz esse caminho, árvore frutífera, preguiça e árpia, eu identifiquei uma cadeia alimentar dentro dessa teia alimentar. Então, são várias cadeias alimentares que se interagem e formam uma teia alimentar. Quando eu fiz esse caminho, plantas herbáceas, besouros, sapos, jiboia e árpia, foi outra cadeia alimentar. Olha só quais outras cadeias alimentares a gente identifica aqui, ó. Árvore frutífera, macaco búzio, onça, outra cadeia alimentar, que a gente identifica dentro dessa teia. Veja só quantas outras cadeias alimentares você consegue identificar. Só tá faltando uma coisinha aqui, gente, nessa teia alimentar, que eu vou contar para vocês que ficou faltando. Você pode até completar aqui no seu livro. Porque esse peixe, olha, coitado, ele não está se alimentando de nada. E a gente sabe que todo ser vivo tem que se alimentar de alguma coisa, né? Então, esse peixe faltou nesse desenho colocar as algas que esse peixe se alimenta. Então, se você quiser, você pode desenhar aqui embaixo algas e colocar uma seta saindo da alga e indo para o peixe, tá bom? Porque as algas fazem fotossíntese, então elas são os produtores, tá? Então, ficou faltando aqui as algas, tá? Então, a gente pode colocar as algas aqui, tá bom? E uma outra coisa que geralmente a gente não desenha, mas que é muito importante nas cadeias alimentares e nas teias alimentares, são os decompositores. Por que a gente não desenha e não representa os decompositores? Nós sabemos que no decorrer de todas as cadeias e teias alimentares, há perda e há também morte desses seres vivos. Então, uma folha cai, uma fruta cai e também todos os seres vivos morrem. Isso é natural da vida. E esses seres vivos precisam ser decompostos, tá? Então, existem seres que são seres decompositores, bactérias, fungos. Eles vão decompor a matéria morta e daí retornar isso para a natureza, para que essa matéria seja utilizada novamente para fazer o fluxo da matéria. A gente vai ver o fluxo da matéria um pouquinho mais adiante. Como está presente em todas as etapas da cadeia alimentar e em todas as etapas da teia alimentar, a gente não vai ficar colocando decompositor em todas as etapas ali, tá? A gente não vai desenhar assim, capim, setinha, decompositor, grilo, setinha, decompositor, vaca, setinha, decompositor. A gente não vai ficar pondo decompositor em todas as etapas, mas é importante a gente saber que os decompositores, eles vão atuar em todas as etapas, porque em todas as etapas há a matéria morta que precisa ser decomposta. Imagina se não houvesse decompositores, quanto lixo a gente teria acumulado e quanta matéria morta a gente teria acumulado no planeta até hoje, né? Então, os decompositores são muito importantes e estão presentes em todas as etapas, tanto da cadeia alimentar quanto da teia alimentar, ok?
Gente, então, falando nisso, a gente pode virar agora aqui para a página 26 para falar um pouquinho mais sobre a energia que vai passando de um nível trófico para o outro. Nós já falamos na aula anterior que a energia nunca se perde, a energia sempre se transforma, né? A energia sempre é transferida de um lugar para o outro e ela pode se transformar. Então, quando a gente falou de fotossíntese, a gente viu que a energia luminosa era transformada em energia química e era guardada dentro da molécula de glicose, e depois os seres vivos usavam essa energia para fazer as suas atividades. Então aqui é isso que está acontecendo também. E daí quando um ser vivo se alimenta do outro, ele está pegando aquela energia para utilizar, né? Então a gente come para ter energia, certo? Então nós já conversamos sobre isso anteriormente. Isso chama princípio da conservação de energia. Não tem como a gente criar energia e nem destruir a energia. Às vezes a gente pensa, nossa, a energia foi perdida. Não, gente, a energia nunca é perdida, tá bom? Ela sempre é transformada em outro tipo de energia, tá? Então, foi em 1940 que fizeram um experimento para tentar medir quanto de energia tinha em cada nível trófico da cadeia alimentar, para a gente entender como que essa energia era passada aí de um nível para o outro da cadeia alimentar, para ajudar a gente a entender como que era isso. E daí eles precisavam medir essa energia, e olha só como que eles mediram. Eles mediram por quilocaloria por metro quadrado por ano. Então, quilocaloria, a gente já conhece caloria, né? Aquela energia que tem nos alimentos. Então, eles mediram por quilocaloria. Então, uma quilocaloria são 1000 calorias. Por metro quadrado, então, eles mediram uma área, né? Metro quadrado, 1 metro por 1 metro, né? Metro quadrado por um ano. E daí, olha só o que os cientistas descobriram, gente. Eles colocaram aqui nesse gráfico. Eles fizeram isso num ambiente, numa cadeia alimentar aquática, tá bom? Tá aqui na página, então, 26. Você pode olhar no seu gráfico aí para ficar mais fácil para você, né? Olha só, no produtor, eles encontraram aqui, ó, 20.810 quilocalorias por metro quadrado por ano. Olha quanto de energia tinha, né? E daí, quando via o consumidor primário, olha só, 3.368. Meu Deus, pouquinha, né? E daí no consumidor secundário só tinha 383. Meu Deus. E daí no consumidor terciário só 21. Gente, mas a gente não acabou de ver que a energia não era perdida? Pra onde que estava indo toda essa energia? E daí eles foram representar isso aqui. E daí eles viram que o fluxo era unidirecional. Unidirecional significa a energia estava toda no produtor, que produziu essa energia. E daí passou para o consumidor primário. Depois passa para o consumidor secundário. Depois passa para o consumidor terciário. A gente pode pensar de maneira errônea que essa energia está sendo perdida. Mas essa energia não está sendo perdida não, gente. Sabe o que está acontecendo com essa energia? Ué, o consumidor, o produtor, ele está usando essa energia. Ué, ele não fez energia porque ele precisa da energia para viver? Então ele está usando essa energia para ele viver. Ele está usando essa energia para fazer todas as coisas que a árvore precisa, por exemplo. O capim usa para fazer todas as funções que o capim precisa para viver. E também parte da energia é dissipada na forma de calor. A gente não aprendeu a energia do calor? A gente aprendeu que o calor é uma forma de energia, não é? Então, também parte da energia passa para o ar na forma de calor. Então, os cientistas também descobriram que do produtor para próximo nível da cadeia alimentar, que é o consumidor primário, tudo que ele produz, cerca de 90% da energia que ele produz, ele utiliza ou para ele mesmo, ou a energia é então transferida para o ambiente para a forma de calor. E para quem
come ele, para quem consome ele, cerca de 10% só da energia que ele tinha é que passa para o próximo nível da cadeia alimentar. Olha que pouquinho! Por isso, então, que diminui tanto assim. E isso também se aplica para todos os outros níveis. Então, de tudo aquilo que o consumidor primário conseguiu, ele vai usar a energia para ele, lógico, por isso que ele comeu, né, gente? Daí parte da energia também passa para o ambiente em forma de calor. Daí quando o consumidor secundário come ele, o que sobrou para o consumidor secundário? Cerca de 10% do que ele comeu. E daí assim vai diminuindo a energia. Mas não é porque a energia sumiu, não é porque a energia foi embora, se perdeu, não. A energia foi consumida, ok? Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Eu peço então que agora vocês façam esse Agora é com você, aqui da página 27. Tem um exercício número 1, que vocês precisam responder essa alternativa. E o número 2, ele fala para vocês representarem na forma de uma pirâmide. Gente, essa foi uma forma que os cientistas encontraram de representar essa energia. Então, em vez de representar assim num gráfico sempre, que é difícil, né, ficar olhando o gráfico assim, eles fizeram na forma de pirâmide. Como é que a gente faz a pirâmide? A gente desenha as barrinhas e põe uma em cima da outra, mas aí a gente centraliza, tá? E daí fica numa forma de pirâmide assim, ó, tá bom? E por isso a gente chama pirâmide, porque fica parecido, né, com o triângulo da pirâmide, tá? Então eu peço que vocês façam a pirâmide. Se ficar com dúvida, depois a gente tira na nossa aula online, ok? Muito obrigada! Até a próxima aula. Tchau, tchau!